A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Bom, nós vamos continuar nossos estudos bíblicos falando sobre personagens bíblicos, né? Hoje eu quero falar sobre Jacó e o tratamento de Deus. Deus ele tem um tratamento sobre nossas vidas e Jacó mostra a experiência que nós temos com o Espírito Santo de tratar nossas vidas, né? Jacó foi um homem escolhido por Deus, assim como você é um homem, uma mulher escolhida por Deus, mas que precisava Jacó ser lapidado pelo Espírito Santo para poder cumprir o seu propósito, né? Sobre sua vida havia uma promessa, né, que foi declarada sobre Abraão, mas que continuava sobre ele, deles terem uma terra, né, como herança e deles terem ali muitos descendentes, né? Mas Jacó, ele revelou seu mau caráter, né, enganando seu próprio pai, enganando seu próprio irmão, roubando a bênção do irmão. E ele teve consequências disso, porque o seu próprio irmão quis matá-lo, quando ele tomou essa atitude de roubar, enganar o pai e roubar a sua bênção. Então Jacó, ele colhendo as consequências desse erro dele, ele teve que fugir de casa, porque o irmão quis matá-lo, né? Então, quando ele fugiu de casa, ele começa uma trajetória onde nós vamos perceber princípios espirituais, onde o Espírito Santo vai tratar nossas vidas, em lugares estratégicos que Jacó passou, para que nos mostre que são experiências que realmente vai nos levar a mudanças, vai nos levar a mudança para que nós possamos cumprir o propósito eterno de Deus. Então existem lugares que Deus nos leva, onde Ele trata o nosso caráter, onde Ele trata o nosso ser, para que possamos ter mudanças reais e a partir dali nós estamos preparados para cumprir esse propósito eterno. Então nós vamos ver esses lugares que Jacó passou e as revelações espirituais que cada um traz. Vamos começar lá no primeiro lugar que Jacó, após fugir dos seus irmãos, do seu irmão, né, ali que estavam perseguindo, ele passou em Betel. Betel é um lugar, nós vamos ler lá em Gênesis capítulo 28, versículo 10, diz o seguinte: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: que temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Olha só, Jacó tinha acabado de sair, né, da sua casa, ele passou por um lugar que ele mesmo colocou o nome de Betel. Betel significa casa de Deus, né? Ou seja, Betel é um lugar onde nós vamos ter a revelação do corpo de Cristo. Né? Ali Jacó ele teve uma experiência que ele pegou uma pedra, colocou na cabeça, né, como travesseiro, e ele teve um sonho que ele viu uma escada, uma escada que ligava a terra no céu, e via anjos subindo e descendo. O próprio Jesus conta para nós lá nos evangelhos que ele é essa escada, né? Então a primeira experiência nossa de Betel é a experiência de encontrar Jesus. Ou seja, mas onde nós encontramos Jesus? Na casa de Deus. E onde é a casa de Deus? É a igreja do Senhor Jesus. É o corpo de Cristo, nós somos a habitação, né? Então essa primeira experiência é aquela experiência que agora você se liga à igreja, você se liga ao corpo de Cristo, né? E agora você começa agora a ter experiências dentro da própria igreja. E essa pedra que ele colocou, né, depois como altar, ele foi levantar um altar ao Senhor, fala da pedra fundamental, que é o próprio Senhor Jesus. E o altar ele era feito de várias pedras, então ali Jacó ele pegou mais pedras depois e colocou sobre essa pedra fundamental, e colocou mais pedras e depois jogou azeite em cima. Isso fala da pedra fundamental que é Jesus, e nós somos pedras vivas, edificadas como casa de Deus, sendo colocado nesse altar, e o azeite fala do Espírito Santo que coordena tudo isso, né? Então a nossa primeira experiência é realmente isso.
entender qual que é o propósito da igreja, porque sem a igreja não tem como nós nos movermos no Espírito Santo, não tem como nós estarmos em Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo, é o lugar que nós precisamos estar em primeiro lugar, é o corpo de Cristo. Agora, outro lugar que Jacó passou, logo após ele sair de Betel, ele estava indo em direção à casa do seu tio Labão. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 28, versículo 2. Levanta-te, vai para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Olha só, Jacó depois ele vai para a casa do seu tio Labão. Jacó, às vezes, ele se considerava um cara enganador, sábio, né? Poxa, eu consegui dobrar meu pai, meu irmão. Se achava um cara esperto. Mas mal sabia ele, Deus estava levando para um lugar onde Labão, ele tinha doutorado em esperteza, doutorado em enganar as pessoas. Ou seja, ele achou que podia enganar as pessoas, agora ele ia sofrer as consequências de ser enganado também. E ali, quando ele chega naquele momento ali, Deus usa uma maneira de levar ele para o lugar que Deus queria tratá-lo. E o que Deus usou? Em primeiro lugar, a perseguição do irmão. Deus às vezes usa situações nas nossas vidas que nos expulsam de lugares e nos levam para outro. E outra coisa que Deus usou foi exatamente a paixão, né, que ele teria agora nesse momento por Raquel. Então ele quis ficar naquele lugar, mesmo sofrendo perseguição, humilhação, por causa de Raquel. Eu brinco que o último lugar na terra que eu queria estar, né, depois que eu estava formando, na época que eu estava formando, era estar em Campo Belo. Porque aqui foi um lugar onde eu passei traumas, onde eu passei conflitos familiares, eu não queria estar aqui. Eu queria ir para outros lugares, eu tinha sonho de ir para outros lugares após formar, mas Deus usou essa estratégia comigo, né? Deus usou a estratégia de eu conhecer a minha esposa, me apaixonar, e de repente eu falei, eu quero estar naquele lugar agora, né? Assim como Jacó se apaixonou por Raquel. E mal sabia eu que Deus iria me trazer novamente para minha casa aqui com os meus pais para tratar conflitos que eu tive, né? Ou seja, para eu poder me humilhar e realmente agora estar sendo tratado por Deus. Campo Belo foi o lugar onde realmente foi a casa de Labão para mim, onde eu fui tratado por Deus em muitos aspectos, né? Então, quando nós falamos de Labão, nós precisamos entender que Labão, ele realmente quis oferecer Raquel como esposa, mas ele enganou Jacó, dando em primeiro lugar sua filha mais velha, Lia. Então Jacó passou 14 anos esperando realmente receber Raquel. E nesse tempo, Deus teve a oportunidade de tratar o seu caráter, permitindo ele o quê? Ser humilhado, ser perseguido, né? Então Deus nos leva às vezes em locais onde nós vamos ser humilhados, perseguidos, para tratar a nossa carnalidade. Tratar essa carnalidade nossa de enganador, de fazer o nosso jeitinho brasileiro, né? De querer às vezes continuar magoado com alguma coisa. E Deus sempre vai nos tratar isso em nós para nós podermos cumprir o propósito. E esses locais muitas vezes é o seu trabalho, é dentro da sua própria casa. São lugares que você não tem como sair. Deus te levou para esse lugar para tratar você e nós precisamos reconhecer isso, né? É o lugar onde nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e deixar Ele tratar a nossa carnalidade. Nos levar agora a agir de maneira contrária à nossa carne.